Nós estamos num mundo de falsidade. Mas nem o governo é governo de verdade. Ele presta satisfação aos mandantes dele que estão no mercado financeiro. Né? Você vê os sintomas, porque você não vê isso claro, é tudo no escuro, nos bastidores. Mas quando você vê um governante que se bate por diminuir um auxílio emergencial que de R$ 600 não dá para a pessoa viver no mês comendo decentemente. Quanto mais pagar aluguel, né? Mas que nem consulta Congresso para liberar 1,2 trilhão para banqueiro, aí você vê quem que manda. Não são os que estão encarguecidos nos poderes públicos, e bota esse públicos entre aspas. Os poderes só são públicos na fachada, porque eles são muito privados da realidade. É o poder econômico que manda. E mantém esse modelo de ensino para a população continuar inconsciente, fácil de manipular com a mídia. A mídia está dentro da casa da pessoa, trabalha com psicologia do inconsciente, está nas redes sociais, com um monte de robôs soltando ideia para confundir, para as pessoas terem mentalidades superficiais, consumistas, alienadas, competitivas, ansiosas, interesseiras. É uma fabricação social. Quando eu escuto ideias absurdas, eu não fico com raiva do emissor. Eu sei que ele é consequência de uma fonte oculta na sociedade, que cria esse tipo de mentalidade. São papagaios nos laboratórios de pensamento, que repetem pensamentos planejados e implantados pelo massacre publicitário e midiático, e que é altamente ideológico, embora alienante por completo. Matar a fome, eu lembro da crise de 2008 dos bancos, que eu fiquei observando o procedimento da ONU. A FAO é a organização da ONU dedicada à alimentação, à nutrição, né, à agricultura, essas coisas. A FAO pedia para os mecanismos da ONU lá, acho que era 1,5 trilhão para matar a fome no mundo inteiro. E a resposta era sempre: não tem dinheiro, não tem esse dinheiro, não tem esse dinheiro. Em 2008 veio a crise dos bancos. Velho, em questão de um mês, o mundo inteiro aportou ao sistema banqueiro 15 trilhões de dólares. 15 trilhões e meio. Ou seja, 10 vezes mais do que precisava para matar a fome no mundo. E aí a gente vê, o que isso diz para a gente? Que a prioridade não é a humanidade, o ser humano. A prioridade são os bancos. São eles que dão no poder verdadeiro. São eles que têm as mídias. São eles que financiam as mineradoras, as indústrias de armamento, o tráfico de drogas. São eles que estão por cima, eles são a comieira, mano. De lá eles comandam tudo. E aí, como eles comandam a mídia, os holofotes nunca apontam para eles. Apontam para a política. Não, a corrupção está na política. Tá, tudo bem, pode estar. Mas e os corruptores estão aonde? Os corrompíveis podem estar na política. Mas aqueles que dão dinheiro para corromper. Pega um Gedel daquele baiano com 51 milhões em cédulas dentro do apartamento dele. A mídia ficou martelando aquilo. Gedel. Cara, aquilo é propina. Quem pagou aquilo? E quanto levou para pagar aquilo? Sacou? De onde veio tudo aquilo, né, Eduardo? Mas é isso, muita atenção, né? Aquilo era gorjeta, mano. O grosso é dinheiro público, como sai sempre. O maior exemplo disso é a dívida pública. É uma dívida criminosa, ilegal, que Getúlio Vargas investigou, ela caiu para 40% do que estava titular. Por isso que ele teve dinheiro para montar Eletrobras, Petrobras, investir na formação de professores, tornar o ensino público obrigatório dos 7 aos 14 anos. Por isso que ele teve dinheiro para isso tudo. E por isso também que ele caiu. E não era para fazer isso. Você dá conhecimento ao povo, você empodera o povo. Você não pode, você tem que medir o conhecimento que dá ao povo. Era uma época onde o pobre ficava analfabeto, mano. Não tinha escola para ele. O público era para a classe média para cima. O pobre daria sorte se ele encontrasse uma escolinha no fundo da igreja, de caridade, para ele aprender a botar recado e fazer conta para trabalhar no balcão. E era sorte. Então o cara causou essa mutação e foi derrubado por isso. O João Goulart, a mesma coisa, mano. O João Goulart chamou Paulo Freire para o Plano Nacional de Alfabetização. Você já deve ter ouvido falar. Sim.
O objetivo era exterminar o analfabetismo em território nacional. Tinha sido feito um plano piloto lá em Angico, no Rio Grande do Norte, que era a cidade escolhida por ser a de menor índice de desenvolvimento humano e maior número de analfabetos. Então, Paulo Freire foi para lá com a equipe de professores e fez a famosa 40 horas. Em 40 horas de aula, ele botou adultos analfabetos para ler em voz alta. Em 40 horas de aula. Os fazendeiros da região chamavam aquela iniciativa de praga comunista. Paulo Freire nunca foi comunista. Embora tenha lido todos os filósofos, que o cara é acadêmico, mas ele não assumia nenhuma... o negócio dele era acabar com o analfabetismo. E aí ele foi chamado pelo João Goulart para dirigir o Plano Nacional de Alfabetização. Milhares de professores no Brasil inteiro se inscreveram nesse plano. Milhares de vocacionados, apaixonados pela ideia de acabar com o analfabetismo no país. O João Goulart foi derrubado 3 meses depois disso. E aí os militares pegaram o Plano Nacional de Alfabetização e transformaram em subversivos todos os milhares de professores que estavam ali. E passaram a perseguir esses professores, chamando de terroristas, comunistas. Por quê? Porque eles estavam interessados em acabar com o analfabetismo. Houve uma perseguição insana. Muitos tiveram que sair do Brasil. E o mais famoso deles era o irmão do Zico, Antônio Antunes, se não me engano o nome. Ele era professor. E o caso dele ficou conhecido porque ele é irmão do Zico. Mas como ele, milhares de professores foram perseguidos e tiveram que sair do país quando podiam sair do país, quando não foram presos, torturados ou mortos, como comunistas. Porque esse xingamento comunista, velho, reflete uma ignorância abissal sobre o que é comunista. Eu conheço os comunistas. E são militares, religiosos. São militares na rigidez da hierarquia. E são religiosos no fanatismo. Tudo que eles têm ali é verdade. São Marx é o deus deles. É colonialismo mental. Por quê? Porque o cara era um europeu que vivia num outro meio social, numa outra época, e não tinha ideia do que seria essa mistura de tudo que tem aqui no Brasil. Aqui se mistura tudo, mano, na base. Se misturam etnias, comidas, religiões, se mistura tudo aqui. Línguas, idiomas. Isso é uma mistureba danada. Está fora da alçada dos europeus, velho. Os europeus são colonizadores. A adoração que a gente tem pelos europeus é uma espécie de colonialismo mental, que é criado pelos colonizadores. Cada país colonizado teve... os colonizadores formaram uma elite dirigente local, geralmente branca como eles. Enriqueciam essa elite. Porque você é enriquecido, você se sente distante da base da sociedade, que é pobre. Enriqueciam e convenciam eles, vocês são melhores do que os demais. Esse povo mestiço aí é um bando de ignorante e animalizado. E o resultado é que em cada país colonizado, você vê uma elite dominante branca, né? Na América Latina toda é assim, uma elite dominante, branca, europeísta, subalterno aos colonizadores e desprezando o próprio povo, traindo o próprio povo, explorando o próprio povo e oferecendo ao povo a escravidão estrangeira, oferecendo as riquezas do país e fazendo de tudo para manter o povo no lugar que ele está, sem instrução, sem informação, sem dinheiro, sem capacidade, com um sentimento de impotência, de inferioridade infundido. É tudo planejado, velho. Eu olho para a situação e vejo, claro. E está na cara de qualquer um. Derrubaram esse governo aí falando em quê? Corrupção. Agora a corrupção veio à tona braba, durante a pandemia. Não tem protesto. A mesma classe.